hoje com o pastor Joseph Prince. Está preparado para a palavra? Vocês estão felizes? João capítulo 1, verso 17, meu versículo preferido. João 1, 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada. Você pode dar à distância. Eu poderia ter enviado um DVD de Singapura, mas eu vim. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por um servo. A graça veio pelo Filho. A lei fala do que o homem poderia ser. A graça revela quem Deus é. No primeiro milagre de Moisés, ele transformou água em sangue, resultando em morte. No primeiro milagre da graça, Jesus transforma água em vinho, resultando em vida e celebração. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecador. Mas sob a graça, Deus provê justiça como uma dádiva. Qual das duas você prefere? Eu sabia disso. Mas hoje estamos tão confusos que misturamos a lei com a graça. Um pouco de lei, um pouco de graça. Jesus disse que não podemos colocar novo vinho, graça em odres velhos. Porque o novo vinho fermentará e perderemos ambos. Sob a lei, Deus disse: eu não esquecerei das vossas transgressões e visitarei os seus pecados até a terceira e quarta geração. Sob a graça, Deus disse que será misericordioso com a sua injustiça e dos seus pecados ele não se lembrará mais. Houve uma mudança. Houve uma mudança, igreja. E foi por causa de Jesus. Mas ainda estamos pregando a lei. Ainda estamos pregando que se você obedecer a Deus, Deus vai abençoar você. Se você desobedecer, Deus vai amaldiçoar. Isso parece correto, mas é muito perigoso. Muitos de nós não temos todas as coisas em nossas vidas corretas, mas somos abençoados. Eu e o Joe podemos testificar disso. É chamado favor não merecido de Deus. Amém? Quando Jesus pregou o sermão da montanha, ele disse: ame os seus inimigos. Eu tenho problemas com amar meu vizinho. Quanto mais meus inimigos. Ele disse: se seu olho direito lhe faz pecar, arranca, joga fora. Se sua mão lhe faz pecar, corte. Você já viu alguma igreja fazer isso? A igreja seria um grande hospital de amputados. O que Jesus quis dizer? Ele apresentou a lei com seus padrões cristalinos. Os fariseus trouxeram a lei da forma que se podia praticar. Jesus disse: se você olhar para uma mulher e a desejar, já pecou. Os fariseus diziam que tinha que ser fisicamente. Assim, Jesus era um experto em demonstrar com a lei que não tem jeito para você, para que você sinta a necessidade dele. Amém? Ele não queria que você arrancasse seu olho e cortasse o seu braço. Pastor, você tinha que ter vindo antes. Batam os bracinhos, todos juntos. Pelo menos ainda tem os olhos. Então, o que Jesus quis dizer? Se Jesus tivesse pregado o Sermão da Montanha e tivesse ficado lá na montanha, não teríamos esperança. Mas o rei do Sermão da Montanha desceu da montanha. E ele foi para onde estava a humanidade que lamentava, clamava e morria. E de alguma forma tinha um leproso que conseguiu se infiltrar na multidão. E Jesus encontrou aquele leproso e ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Não tinha como aquele padrão do Sermão do Monte o salvar. Jesus desceu para onde ele estava. E Jesus o tocou. Ele não era tocado há muitos anos. Ele não era abraçado por seus filhos. Ele não podia estar no lugar público. Ele era um leproso. Ele era alguém impuro. O leproso no lugar público tinha que gritar: impuro, impuro.
E ali ele está diante de Jesus. E ele diz, se quiser, Senhor, o Senhor pode me limpar. Não duvidava que Jesus podia. Ele duvidava se ele queria. E Jesus estendeu sua mão e disse, eu quero te limpar. Seja purificado. Veja isso. Sob a lei, o leproso, o impuro, faria o puro impuro. Mas sob a graça, Jesus fez o impuro puro. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosas. Não precisamos temer que estar sob a graça vai produzir licenciosidade. Porque a Bíblia diz claramente, Romanos 6,14, veja aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o que temos crido é que quando estamos sob a graça, o pecado tem domínio sobre nós. Temos sido enganados pelo inimigo. A Bíblia, de forma clara, diz que quando estamos sob a graça e não sob a lei, o pecado não tem domínio sobre nós. A palavra pecado aqui é substantivo. Você pode substituir por Satanás, não terá domínio. Enfermidade não terá domínio. Pobreza não terá domínio sobre você. Quando? Quando você não está sob a lei, mas sob a graça. Essa ideia de que quando as pessoas estão sob a graça, causa licenciosidade, vem do poço do inferno. Você não pode estar sob a água e não se molhar. Você não pode estar sob a graça e não ser santo. Veja, o ministério de Joel traz as pessoas para dentro da graça de Deus. Você nem percebeu que foi lançado na graça de Deus. O sorriso dele é perigoso para o diabo. Sempre existe gente que diz, mas pastor Prince, o senhor tem que pregar mais sobre o arrependimento. Dizem para o Joe, você tem que pregar mais sobre o arrependimento. Sob a lei, você tem que se arrepender antes para que Deus abençoe você. Mas na graça, Deus abençoa você primeiro e depois você recebe a bênção e sua bondade e a bondade de Deus leva você para o arrependimento. Houve uma mudança. Portanto, por que não deixamos as pessoas receberem a bondade de Deus? Quando receberem a bondade de Deus, elas mudarão. Não por força de vontade, mas por sua bondade. Amém? Todos os domingos desse púlpito, o arrependimento está sendo ministrado à igreja. Enquanto Joel prega, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Mudanças de mente ocorrem a cada instante, todo o tempo. O arrependimento não é bater no peito gritando, Jesus, Jesus, no altar. Você entende? Você pode fazer tudo isso e sair do mesmo jeito. Porque você não viu algo que mudasse sua vida. Mas todas as vezes você escuta a palavra de Deus, você escuta as boas novas, você escuta quão maravilhoso Deus é, e que seus planos para a sua vida são bons planos e não maus, e como Deus está do seu lado, sua mente começa a ser mudada. Porque o homem natural tem pensamentos duros com respeito a Deus. Seus pensamentos a respeito de Deus são legalistas e duros. Veja, a pregação de Joel é perigosa para o reino das trevas, bem como a minha. Amém. Deus está levantando ministros da justiça nesses dias. No passado, a igreja teve muitos ministros e nós tivemos grandes avivamentos, sem dúvida alguma. E aqueles avivamentos foram caracterizados pela pregação contra o pecado e mesmo assim foram avivamentos. Não estou dizendo que não houve salvação nesses avivamentos, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, verso 9, veja aqui, porque se o ministério da condenação foi glorioso, Deus chama esses ministérios, ministérios da condenação, ministérios que enfatizam a pregação contra o pecado, Deus chama ministério de condenação. E Deus diz que eles foram gloriosos. Mas, veja isso, o ministério da justiça muito mais excederá. Muito mais excederá em glória. Você ainda não viu nada.
Deus está levantando ministérios de justiça em todo o mundo. Existe uma revolução da graça acontecendo. Você não se alegra de fazer parte disso? Amém. Já se passaram aqueles dias dos ministérios da condenação. Agora é o ministério da justiça. Me lembro, há muitos anos atrás, Deus falou comigo no meu quarto, quando eu estava estudando a palavra. Eu estava sentado e todas as minhas bíblias e comentários estavam lá. E Deus falou comigo muito claramente e disse: filho, estuda a jornada do povo de Israel do Egito ao Monte Sinai, porque aí está uma figura da pura graça. Apesar deles murmurarem e reclamarem durante este tempo, nenhuma alma morreu. Eu não tinha ouvido ninguém pregar sobre isso. Ainda não tinha lido isso em nenhum livro. Eu corri então para a minha Bíblia e fui checar para ver se Deus estava errado. Você também já fez isso? Você nunca ganha de Deus. E eu descobri que ninguém morreu do Egito ao Sinai. Apesar de murmurarem, você sabia que murmurar e reclamar é pecado? Certo? Diante do Mar Vermelho, quando os exércitos de Faraó estavam marchando contra eles e o Mar Vermelho estava diante deles, eles gritaram: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Não existem túmulos suficientes no Egito? Eles murmuraram, mas ninguém morreu. Deus abriu o Mar Vermelho. Por 3 dias ficaram bem, mas depois não tinha água. Eles reclamaram e Deus fez as águas amargas ficarem doces. Ficaram bem por uns dias, depois reclamaram que não tinha comida. E Deus fez chover, não julgamento, mas pão dos céus. Parece que cada vez que murmuravam, Deus mandava demonstração da sua bondade. Outra vez reclamaram que não tinha água e Deus fez brotar água da rocha. Então chegaram à base do Monte Sinai, em Êxodo 19. Então eles disseram para Deus: tudo que o Senhor mandar, nós faremos. No hebraico, é uma expressão forte. Naaseh venishma, que quer dizer tudo que o Senhor nos mandar, podemos fazer. Isso antes de ouvirem os 10 mandamentos em Êxodo 20. Eles se orgulharam antes de terem escutado. Eles estavam se fundamentando na sua própria força, na sua própria justiça, que não possuíam. Durante aquele tempo, Deus os abençoava, não pela bondade deles, mas porque Deus é bom. Ele abriu um caminho e lhes deu provisão, não pela fidelidade deles, mas pela fidelidade de Deus. Eles saíram sob o concerto abrâmico da graça. E agora, ao pé da montanha, o que eles estão dizendo é: Deus, não nos trate, não cuide de nós, não nos julgue baseado em sua bondade, mas nos abençoe por nossa obediência. No momento que eles se firmaram na sua própria força, Deus mudou sua forma de tratá-los. Deus disse: Moisés, diga para eles não se aproximarem. Repentinamente, Deus se distanciou do povo. Se vocês querem que eu abençoe, baseado na obediência de vocês, baseado na bondade de vocês, não se aproxime, o monte é santo, ou então vocês vão morrer. Ele nunca tinha os tratado assim antes disso. Ele estava na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Ele estava perto deles. Mas quando eles se firmaram na sua própria santidade, na sua própria justiça, que eles não possuíam, Deus disse: esse é o trato. Se querem a bênção baseada na obediência de vocês, não se aproximem. Mesmo o animal, se aproximar, morrerá. No capítulo seguinte, Deus lhes deu os 10 mandamentos. Deus não disse: se quebrarem um, serão culpados desse um que quebraram, mas se quebrarem um, são culpados de todos. Em outras palavras, se você não cometer adultério, mas roubar, Deus vê você como adúltero. É isso que significa. Ou seja, os 10 mandamentos são todo completo. Você sabe o que aconteceu depois? Depois do Sinai, quando eles murmuraram ou reclamaram o mesmo pecado que eles cometeram antes do Sinai, eles morreram. Quando reclamaram, morreram. Quando murmuraram, morreram. Isso nos diz que não deviam ter trocado de aliança. E por 1500 anos, Deus colocou Israel sob a lei. E os melhores deles fracassaram. Mesmo Davi fracassou.
Veja, a lei condena os melhores de nós. A graça salva os piores de nós. Aleluia, que graça maravilhosa. As escrituras são claras de que é o ministério da morte. Se você olhar 2 Coríntios 3, diz-nos claramente no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, note, ministério da morte, Deus chama os 10 mandamentos, o ministério da morte, escrito e gravado em pedras. Talvez você diga, pastor, nós não estamos sob a lei, não estamos matando animais para o sacrifício, não festejamos as festas de Israel, mas essas leis nunca foram gravadas em pedras. O ministério da morte que Deus fala são os únicos que foram gravados em pedras, e estes são os 10 mandamentos. Deus chama de ministério da morte. Muitas vezes nós pregamos uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos, matando as pessoas pouco a pouco, todos os domingos de manhã. Deus chama o ministério da morte. Veja o versículo anterior, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Se você quer ser um ministro do Antigo Testamento, não existe poder, não existe suficiência. Não existe provisão, não existe favor, não existe carisma, não existe amor. Deus só supre aqueles que são ministros do Novo Testamento. E nos diz claramente, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você sabia que no primeiro Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, na primeira Páscoa, os filhos de Israel, com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, essa foi a primeira Páscoa. 50 dias depois, quando eles estavam no Monte Sinai, o que Deus deu? Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. No Novo Testamento, quando se cumpriu o dia de Pentecoste, Deus deu, não a lei, mas o Espírito, no Monte Sião. E 3.000 foram salvos. A letra mata, mas a graça, o Espírito vivifica. Aleluia! Vamos mudar os nossos púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. Estamos no monte errado. Deus se mudou de montanha e ainda estamos no Monte Sinai. É por isso que estamos abalados. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O novo concerto, jamais serão abalados. Não me entenda mal, a lei é santa, a lei é justa, mas não pode fazer você justo. A lei é inflexível, aí reside seu problema. É como um espelho. Quando você olha para o espelho, ele reflete a verdadeira e inflexível verdade. Se você se vê feio, o que eu nunca faço, se você se vê feio, não culpe o espelho. Não quebre o espelho, muitas vezes é só olhar e ele quebra. A lei somente revela quem você é. Ela não tem a capacidade de mudar você. A lei é santa, mas não pode fazer você santo. Se a lei se curvar, ela não é mais lei. A verdade é essa, se você pode guardar a lei de Deus, Deus vai abençoar você. Mas por outro lado, se quebrar, Deus vai amaldiçoar você. Deu para entender? Muitas vezes nós pensamos que por pregar a lei, as pessoas se tornam obedientes à lei. Mas a Bíblia diz claramente que a força do pecado é a lei. Raramente ouvimos isso pregado. Em 1 Coríntios 5:56 diz que o aguilhão é o pecado e a força do pecado é a lei. Uau! A palavra força aqui é dunamis no grego. A força do pecado é a lei. Veja, quem está tentando trazer a força do pecado para dentro da igreja e usa o púlpito. E não se espante que seus ministros são transformados em ministros da justiça de acordo com as obras. Seu nome em hebraico é Hassatan, que quer dizer advogado de acusação. Além de roubar, matar e destruir, ele é o acusador.
Antes de ele roubar você, ele acusa você. Antes de ele matar você, ele acusa você. Antes de destruir. Ele não é chamado destruidor, ele é chamado acusador. Não homicida, mas acusador dos irmãos. É preciso conhecer suas artimanhas. Colossenses 2 nos diz: Jesus cravou na cruz a cédula que era contra nós. Que cédula é essa que era contra nós? Alguém pode dizer: ninguém pode apagar o que está escrito. Deus pode. Deus cravou a lei à cruz. E o que diz o versículo seguinte? E despojando os principados e as potestades. Isso demonstra que o armamento, a arma do diabo é a lei. O diabo usa a lei para derrubar você. Ele diz que você não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Mesmo quando acerta, não foi suficiente. Quando faz errado, ele acusa. Quando você faz certo, ele diz que não foi suficiente. Quando Pedro conheceu Jesus, Jesus disse: vamos pescar. Certo? E Pedro passou a noite pescando e não pegou nada. E disse para o Senhor: segundo a tua palavra lançarei as redes. Você é carpinteiro, eu sou pescador. Bem, se o senhor manda, vou lançar a rede. E ele lançou uma rede. E a rede se rompia porque o barco estava cheio de peixes. E ele reconheceu quem era Jesus, caiu aos pés de Jesus e disse: aparta de mim, eu sou homem pecador. Uma pergunta para você: o que aconteceu primeiro? A bondade de Deus ou o arrependimento de Pedro? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja agora Lucas 18 e 19. O Espírito Santo colocou essas duas histórias juntas, capítulos 18 e 19. Eu não acredito que estão em ordem cronológica, mas o Espírito Santo colocou esses dois textos em ordem divina. Lucas 18 fala do jovem rico. Lucas 19 fala de Zaqueu. Em Lucas 18, o jovem rico veio a Jesus e disse: o que devo fazer? O que devo fazer para herdar vida eterna? Ele estava enfatizando os seus feitos. Jesus deveria ter dado a ele uma resposta evangelística: creia em mim e será salvo. Mas ele não fez isso. Jesus deu a ele a lei. Honra seu pai e sua mãe, não roubarás, não adulterarás. Você sabe o que fez aquele jovem? Ele diz: tudo isso eu já faço. Quando você se orgulha de cumprir a lei, Jesus sempre vem a você e diz: lhe falta uma coisa. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus nunca deu a lei para justificar o homem. Deus deu a lei para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus e reconheça a necessidade da graça. Jesus disse: uma coisa lhe falta. Vende tudo que você tem, dá ao pobre, vem e siga-me. Esse é o primeiro mandamento: não ter outro Deus, nem mesmo mamon, nem mesmo dinheiro. A Bíblia diz que o jovem foi triste. No capítulo seguinte, Zaqueu, Jesus veio a Jericó e a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno e subiu numa árvore, era baixinho e subiu numa árvore. A resposta é sempre o madeiro. Ele olhou para baixo, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce que hoje vou cear na sua casa. Uau! E todos começaram a murmurar porque Zaqueu era um coletor de impostos. Era um traidor da sua nação. E o escândalo da graça começa. Ele vai comer na casa de um pecador. Ele vai participar desse programa de TV secular. Desculpa, ele vai para a casa de Zaqueu. Nenhuma lei foi dada, somente graça. No final daquela refeição, Zaqueu ficou de pé e disse: vejam, tudo que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Metade dos meus bens vou dar para o pobre. Jesus sorriu e disse: salvação entrou nessa casa. Agora, veja isso. Em Lucas 18, Jesus deu ao jovem rico a lei e ele não deu nem R$1 de oferta. Na graça, Jesus não deu nenhuma lei, somente graça. E a carteira de Zaqueu se abriu, sua casa foi aberta, tudo na vida de Zaqueu foi aberto. Eu sempre digo, quando minha esposa escuta a mensagem da graça, ela dá tudo que tem. Eu temo que um dia ela me dê de oferta. A graça faz você generoso. A graça abre o seu coração.
Alguns pastores pensam que se pregarem a graça, as pessoas vão parar de ofertar. Mas isso não é verdade. Eles darão com a motivação correta. Não com medo da maldição, mas darão, porque a graça de Deus está sobre eles em abundância. Amém. Temos adicionado ao Evangelho. Isso é triste. Jesus morreu na cruz para nos dar a dádiva da justiça. Ele se tornou nosso pecado para que nós possamos nos tornar sua justiça. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele se fez pobre na cruz para que nós sejamos ricos. Ele vestiu a coroa de espinhos para que tenhamos a coroa da paz. Mas nós adicionamos ao Evangelho. É sempre Jesus mais alguma coisa. Jesus mais restituição. Vocês têm esse ensinamento aqui? Não nessa igreja. Essa igreja crê na graça, mas temos esse ensino aqui na América. Não basta ser salvo, você tem que pagar tudo aquilo que foi tirado. Se você era um ladrão, tem que pagar tudo que roubou. Isso é impossível. Imagina o ladrão na cruz. Quando Jesus foi pregado, o ladrão se virou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E se Jesus dissesse para ele: você vai ter que fazer restituição? O ladrão diria: eu faria, Senhor, mas eu estou crucificado. Mas não foi assim que aconteceu. Ele disse: lembra-te de mim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aleluia! Ele fez tudo fácil, amigos. Glória ao seu santo nome. Seu maravilhoso nome, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Jesus é incrível. Nós queremos raciocinar como homens, mas na economia de Deus, Ele ama quando extraímos dele. Como na história de Marta e Maria. Quando Jesus veio para a casa de Marta, Marta foi para a cozinha e ela estava ocupada, mas Maria se sentou aos pés de Jesus. No costume oriental, o que Maria fez foi rude. O que Marta fez estava certo, socialmente, mas do ponto de vista de Deus, Ele queria que Maria estivesse exatamente onde estava, extraindo dele, ouvindo sua palavra. E Marta saiu e ela estava estressada, ela estava angustiada, estava nervosa. O senhor não se importa que minha irmã me deixe servindo sozinha? Ela culpou os dois. Culpou o Senhor e sua irmã. Quando você está estressado, você culpa todos, menos você. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, só uma. Diga só uma. Você sabe por que Marta estava preocupada com muitas coisas? Porque não fez uma coisa que Maria fez. Muitos dizem que muitas coisas são necessárias, mas aqui diz só uma. Jesus disse: uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual das irmãs fez Jesus se sentir como Deus? Marta, que viu seu cansaço humano e quis servi-lo, ou Maria, que recebeu e recebeu? Jesus tinha uma inesgotável plenitude por trás daquela aparência de cansaço. Porque ele veio não para ser servido, mas para servir. Quando ele estava cansado, no poço de Sicar, uma pecadora veio. Ela veio ao meio-dia porque ela queria evitar as mulheres que sempre estavam fazendo fofoca. Pela manhã, ela veio à tarde e Jesus estava lá. E a Bíblia diz que os discípulos foram para o McDonald's. Ela recebeu Jesus e ela foi embora. Ela extraiu dele, ela recebeu dele e depois foi. Agora ela não estava mais consciente dela mesma, mas estava consciente a respeito de Cristo e saiu dizendo para todo mundo: venham ver aquele que me disse tudo. Note que ela foi liberta dela mesma, porque ela recebeu de Jesus. Quando os discípulos voltaram com o lanche, eles obviamente viram que Jesus estava revigorado, estava bem. Diferente de quando eles saíram. Parecia bem, revigorado.
e perguntaram, será se alguém deu comida a ele? Veja, com Jesus, quando você extrai dele, ele fica revigorado. Quando você tira dele, é como se você o fizesse mais forte. Davi disse assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Você sabe como Deus se sente apreciado? Davi deu a resposta. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação. A resposta é tomar um pouco mais de Deus. Amém? Deus ama quando você extrai dele. Pegue a sua cura. Pegue sua provisão. Pegue sua bondade. Pegue. Então dê e dê e dê. Porque se você não pegar, não vai ter nada para dar. Para o homem, horizontalmente, é melhor dar do que receber. Para Deus, na vertical, é melhor receber do que dar. Amém. Muitas vezes, vamos a Jesus para uma pregação, vamos para Jesus para receber algo e dar para alguém. A gente vem buscar água ao invés de beber. Você pode pegar água e ainda morrer de sede. Mas Jesus diz, se você vier a mim e beber é algo pessoal. Venha a mim e beba. Do seu interior vão fluir rios de água viva para os outros. Amém. Deixe-me concluir. Benditos são os que pregam pouco, porque serão convidados para voltar. Assim diz um grande homem de Deus. Eu não sou bobo, não. Certa vez, trouxeram uma mulher pega no adultério e a lançaram diante de Jesus quando ele ensinava no templo. E os fariseus disseram, mestre, pegamos esta mulher no ato do adultério. Moisés, de acordo com a lei, diz que devem ser apedrejadas. O que o senhor diz? Se Jesus dissesse, não há apedrejem, está quebrando a lei de Moisés. Se ele dissesse, apedrejem, todos ao redor estariam confusos porque ele pregava sobre a graça. Eles pensavam, agora o pegamos. Jesus não falou nada, simplesmente se abaixou e com seu dedo escreveu na terra. O que isso significava? Na verdade, o solo ao redor do templo não era de terra, era de pedras de cobalto. Nós temos uma figura aqui, pedras de cobalto. Jesus escreveu na pedra. Ele diz com isso, vocês pretendem falar comigo sobre a lei? Eu sou aquele que deu a lei. Mas já que trouxeram a lei, é como se Jesus pegasse o açoite da lei e batesse neles, dizendo, quem não tem pecado entre vocês, jogue a primeira pedra. Ele não quebrou a lei, ele cumpriu a lei, mas só alguém sem pecado podia lançar a primeira pedra. E um a um, largaram as pedras. Jesus se abaixou de novo e pela segunda vez escreveu na pedra. Agora, Deus deu os 10 mandamentos 2 vezes. Deus escreveu na pedra 2 vezes. As primeiras tábuas não chegaram lá embaixo. Moisés quebrou. E Deus disse, Moisés, vem aqui. E ele subiu por mais 40 dias. E Deus deu novas tábuas. Mas dessa vez Deus disse, coloca debaixo do propiciatório na arca do concerto. A misericórdia está acima do juízo. É por isso que a Bíblia diz, quando você cai da graça, veja, a graça está acima da lei. Você cai da graça.
E pela segunda vez, depois de dizer, os que não têm pecado, lancem a primeira pedra. Ele se ajoelhou pela segunda vez e escreveu. De forma simbólica, testificando que ele é o que deu a lei. Somente um não tinha pecado e podia jogar a pedra naquele dia. E o seu nome é? Veja bem, apedrejar aquela mulher, aquela moça, os fariseus fariam isso se eles pudessem, mas eles não podiam. Jesus, por outro lado, podia, mas não fez. Aleluia! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Salvador! A Bíblia nos diz que um a um eles saíram, acusados pela própria consciência. Você sabe o que me intriga? É que o mais velho saiu primeiro. Eu sempre pensei que quando alguém envelhece, tem menos consciência do pecado. Mas fica pior quando você fica velho. E do mais velho até o mais novo, todos se foram, até que ficou somente aquela mulher. E Jesus se aproximou dela e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Pela primeira vez ela olhou para cima, com olhos tementes, e disse, se foram. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Agora escute, escute. A igreja faz ao contrário. A igreja primeiro diz, vai e não peque mais. Então não vamos condenar você. Mas Jesus deu a dádiva da não condenação. Isso deu forças a ela para ir e não pecar mais. Se pregarmos a não condenação, as pessoas irão e terão poder para não pecar mais. Aleluia! Que Salvador! Eu creio que aquela mulher saiu com todo aquele peso tirado dos seus ombros. Jesus sorriu e disse, Pai, mais um para minha conta que eu vou pagar na cruz. Por quê? A razão por que não existe condenação para você e eu, por mais maravilhosa que seja essa verdade, não é porque Deus está sendo conivente com o pecado. Deus é santo, é 3 vezes santo. Ele é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus santo. Mas cada pecado foi colocado no corpo de Jesus e quando Ele foi pendurado na cruz, Ele levou os seus pecados e os meus pecados e Deus lançou sobre Ele toda a sua fúria, toda a sua indignação santa contra toda a impiedade, contra todo o pecado e feriu Jesus com a maldição da impiedade. E ele recebeu todo o juízo de Deus e depois clamou, está consumado! Aleluia! Aleluia! Agora, pode glorificar, dê a Ele louvor. E agora, a razão porque não existe agora condenação para você e para mim, mesmo quando pecamos, não é porque Deus está mais suave, mas porque a santidade de Deus não pode punir o mesmo pecado 2 vezes. A lei da dupla incriminação. Quando você pecar, olhe para a cruz e diga, Senhor, obrigado que está pago. Se você não fizer isso, alguma coisa em você, seu DNA é inteligente, quando você se condena, é como se as células do seu corpo dissessem, ele quer se autocondenar e ferir, vamos criar uma enfermidade. Doenças psicossomáticas, doenças no sistema imunológico. As pessoas não são enfermas hoje por causa do pecado. O pecado já foi tratado. São enfermas por causa da condenação. Condenação mata. Quando você pecar, tire os seus olhos de você mesmo, olhe para a cruz e diga, Senhor, lá está o meu julgamento, lá está o meu juízo. E as células do seu corpo vão dizer, fiquem em paz, relaxem. O preço já foi pago, está consumado. Está consumado, aleluia. Tudo está bem.
E você vai experimentar a plenitude, a vida e a saúde. Que Salvador! The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And then may I, though vile as he, wash all my sins away. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, all, lose all the guilty stains, and sinners plunge beneath, Obrigado, Jesus. Dê a Ele o louvor. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.